Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao primeiro vídeo do Mag 7 Checkup. Este vídeo destina-se então a analisarmos as Magnificent 7, não é? Aqui as 7 magníficas, e o objetivo é fazer aqui um check-up a ver como é que está o preço em termos técnicos. Dá só nota que esta análise não tem qualquer ponto de fundamentos, ou seja, ignora completamente os fundamentos das empresas e vai só olhar em termos técnicos o que é que o preço e a análise técnica nos estão a dizer em relação a elas. Portanto, ignorem questões fundamentais das empresas, notícias, entre outras coisas. Portanto, aqui vamos só olhar para o preço e ver como é que estas empresas se estão a comportar. E vamos acompanhando ao longo do tempo e ver então o que é que acontece. Muito bem, olhando aqui já para a Google, que é a líder nesta altura, é a mais forte delas todas, o que é que nós vemos? Vemos que a Google, desde abril do ano passado, vem aqui com uma run muito forte, não é? Subiu mais de 130%. Entretanto, aqui, a partir de novembro, começou já a mostrar aqui alguma dificuldade, mesmo assim continuou, atingiu aqui o seu máximo em fevereiro de 2026 e agora então tem estado aqui a cair, mesmo assim de forma muito lenta e a aguentar-se muito bem, ainda aqui acima do suporte importante da zona dos 295. O que é que vemos aqui? Vemos que está a perder algum fogo, não é? Dizendo assim, até porque já quebrou a primeira média, esta média aqui amarela de 50 períodos, portanto 50 dias, não conseguiu voltar para cima, já rejeitou uma vez e agora está a cair, a ser arrastada pelas quedas nos índices e não só, e pelas quedas das próprias Mag 7, não é? Se formos ver o ETF que replica estas empresas já está ao valor de dezembro de 2024, o que é um mau sinal, não é? Também temos vindo a observar, e não só, e algumas das quedas até eram bastante previsíveis, já vamos ver nas restantes, aqui na Google não, que ela tem estado bastante forte, e portanto temos que vigiar aqui a zona dos 294, 295, e se ela então quebrar esta zona, possivelmente vai cair até à zona dos 285, ou então mesmo cair aqui até à zona dos 272, aqui mais a curto prazo. Claro que se ela subir e voltar aqui para a zona dos 320 e conseguir romper esta zona, então seria um bom sinal, e depois até poderia chegar aqui à zona dos 350, ou mesmo fazer novos máximos. Muito bem, olhando aqui para a NVIDIA já quebrou, ou seja, primeira vez que ela quebra a média móvel de 200, reparem aqui, portanto ainda não tinha conseguido quebrar esta zona, esta linha vermelha, ela aguentou aqui, gastou as 3 vidas e agora sim quebrou esta sexta-feira e agora vamos ver porque tinha aqui também um suporte ascendente que pode segurar aqui na zona dos 172. Caso haja esta quebra, é possível então que ela continue a cair até aqui à zona dos 169. Depois vamos ver, até pode ter aqui algum retest desta zona, ou mesmo fazer já um retest seguido a esta zona, agora já esta segunda-feira ou terça, mas depois vamos ver se ela continua a cair ou não, e se continuar a cair, possivelmente ainda pode chegar aqui à zona dos 165, que será então o limite aqui de curto prazo para as quedas da NVIDIA. Se ela cair mais do que isto, aí sim fica preocupante, porque depois então as quedas podem acelerar e vir, por exemplo, até aqui à zona dos 155, ou mesmo vir aqui à zona dos 145, 148. Mas pronto, vamos escadinha a escadinha, não sabemos, portanto vamos ver agora como é que ele reage. Se ela reagir bem, não é? Ou seja, se ele voltar para cima da média móvel 200 será um bom sinal. Portanto, imaginem que o preço volta para aqui, aí será um excelente sinal. Se ele não voltar e não ficar por aqui, então possivelmente ainda podemos ter mais quedas aqui na NVIDIA. Depois a Apple já tinha rompido há mais de uma semana aqui esta linha de tendência importante, que já vinha desde o seu mínimo de abril de 2025 e estava-se a segurar muito bem, mas entretanto já rompeu, já deu aqui alguns sinais de perigo e também esta zona, não é? Ou seja, ela rejeitou 2 vezes aqui as tentativas de puxadas, não conseguiu e acabou então por romper e cair. Nesta altura está a chegar à zona de suporte principal, aqui à zona dos 245 e à média móvel também de 200. Vamos ver como é que ela reage
mas possivelmente é aqui uma zona forte, não é? Compradora nesta zona, não deve quebrar à primeira, mas nunca sabemos. E também depois teremos de estar atentos se ela recuperar, ver se ela consegue romper aqui a zona dos 257, por aí. Se não conseguir, então possivelmente também deverá então continuar as suas quedas à medida então que o mercado cai, isto é, se o mercado continuar a cair, que também não sabemos, não é, o que é que vai acontecer. Portanto, se ela se mantiver por cima aqui desta zona, isso será um bom sinal, e depois então até poderia puxar novamente até aqui à zona dos 277, mas por enquanto o mais importante será vigiar aqui a zona de suporte da zona dos 245. Depois a Tesla então finalmente também rompeu a média móvel, aqui um muito mau sinal para a Tesla, tinha aqui um suporte forte na zona dos 386, não conseguiu segurar e quebrou com toda a força, portanto um mau sinal aqui na Tesla, já quebrou também a média móvel, ela vinha aqui a sofrer na zona da média móvel, a tentar aguentar, não conseguiu, e agora então movimento de baixa impulsivo, e agora vamos ver, não é, o que é que vai acontecer, mas é possível que haja aqui alguma recuperação de curto prazo, não é, de vir retestar aqui a zona da resistência, até é possível que ela faça algum movimento assim, mas depois as probabilidades estão para baixo e possivelmente deverá continuar a cair até estas zonas. Vamos ver se ela voltar então para aqui para cima. Aí seria um bom sinal e possivelmente então depois teria espaço para começar a subir. Neste momento as probabilidades estão para baixo, não é? Porque já temos a quebra do suporte principal e a quebra da média móvel de 200. Depois, no caso da Meta, ela também então já rompeu aqui a sua média móvel, não, a sua linha de tendência também de médio prazo, que já vinha desde 2022, conseguiu finalmente rompê-la em baixa, portanto, e vemos aqui movimentos impulsivos de queda, ela está muito mal encaminhada. Agora vamos ver como é que ela reage aqui neste suporte de curto prazo, aqui a zona dos 382, 383, se ela segurar aqui, poderá então voltar a vir a testar aqui a zona dos 620, se não conseguir, então deverá continuar a cair e segurar aqui neste suporte intermédio, ascendente, portanto aqui na zona dos 540, 545, deverá ser a próxima zona, no caso então de romper a zona dos 583, que temos que estar atentos. Ela também já vinha a mostrar alguns sinais de fraqueza já há muito tempo, não é? Portanto, não é a primeira vez. Ela própria, não é? Não conseguiu romper aqui, não conseguiu romper aqui, não conseguiu romper aqui, entrou em queda livre nos earnings, muito mau sinal aqui, rompeu o médio mal 200, caiu, depois voltou a tentar recuperar, voltou a rejeitar aqui e agora está encaminhada também para baixo, não é? Vamos ver se segura aqui a zona dos 583, perdão. Depois, a Amazon também é uma ação que já vem lateral há muito tempo, não é? No caso da Amazon, ainda pior, porque ela já vem, ou seja, ela já está aqui a cotar aos preços de 2024, daqui a pouco, se ela continuar a cair, chega aos preços quase de 2023, o que é um mau sinal, não é? No entanto, as quedas dela foram muito repentinas e ela lateralizou e tem estado aqui a formar alguma base, não é? Compradora, mas mesmo assim, agora muito a curto prazo, já rompeu também esta semana este suporte ascendente que estava aqui a formar, não está a conseguir. Portanto, vindo de um movimento de queda, não é? Ela vem de um movimento de queda, lateralização, e agora, supostamente, em termos técnicos, a probabilidade era que ela fizesse no mínimo, ou seja, que pudesse vir testar aqui a zona dos 185, 186. Vamos ver, vamos ficar atentos também primeiro aqui à zona de suporte dos 197 e ver se ela consegue então voltar para aqui, para a zona dos 214, isso seria um bom sinal. Se ela não conseguir rapidamente voltar aqui, pelo menos para a zona dos 210, então deverá também cair até à zona dos 197. E depois, possivelmente, também romper a zona dos 197 e cair até à zona dos 187. Isto em termos probabilísticos, claro que nunca sabemos o que é que vai acontecer. Depois, olhando então aqui para a Microsoft esta também já vinha mal há muito tempo, não é? E vejam que ela também já está aqui a cotar ao preço de 2023, e se continua a cair, vai chegar aqui aos preços de 2021, não é? Possivelmente aqui estas zonas,
se continuar a cair. E vejam então que a Microsoft ainda não chegou à linha tendência de médio e longo prazo. Tem aqui uma linha muito forte, com bastantes toques. Ainda não chegou lá. Mas formou aqui uma linha intermédia que poderia segurar, ou seja, que poderia servir como suporte, mas vejam que já está também a quebrar esta zona. Portanto, está mal encaminhada, já rompeu aqui a zona dos 383, portanto, agora as coisas ficam perigosas e pode cair, então, rapidamente aqui para a zona dos 360, mais ou menos, ou seja, vir aqui testar os 355, 360, vamos ver agora como é que ela reage esta semana, mas se não voltar rapidamente para aqui, ou seja, ela tem que fazer um movimento a vir aqui para a zona dos 400, se isso não acontecer, então ela deverá cair até aqui à zona então dos 358, 355, 360. Portanto, é isto que tem que saber. Ela também já tinha dado mau sinal, lá está. 2 vezes os earnings, ela não conseguiu romper aqui, falhou 2 vezes, depois entretanto caiu, segurou-se aqui na média móvel 200, segurou na média móvel 200, quebrou aqui a média móvel 200, entrou em queda livre, foi dar retest, rejeitou, caiu abaixo, muito mau sinal aqui. Já tínhamos tido vários maus sinais, não é? Tínhamos aqui 1, 2, temos aqui então o terceiro nesta quebra e aqui o quarto na rejeição, quinto aqui nesta queda e então agora já não há aqui muito a fazer, não é? Deixar cair, foi o que aconteceu. Agora vamos lá ver então se segura na zona dos 383 ou não. Se não segurar, então muito rapidamente, provavelmente esta semana, se não voltar para aqui, para a zona dos 398, 397, então a probabilidade está para quedas até à zona então dos 356. Ficam aqui então com um resumo das Big 7, não é? Aqui as 7 magníficas que têm estado a portar-se bastante mal, não é? Desde o início do ano. Algumas já estão a cair mais de 18%, outras estão a cair na zona dos 10%, mas elas não se têm estado a portar bem. O mercado também não se tem estado a portar bem e isso também está aqui a arrastar, mas na verdade elas até têm estado a arrastar mais do que o índice, ou seja, elas têm estado a puxar o S&P 500 para baixo, o que também não é um bom sinal. Continuaremos a acompanhar, daqui a 2 semanas voltamos a ter este vídeo e vamos ver o que aconteceu. Vigiem então as zonas importantes, isto em termos de preço. Claro que estejam atentos aos dados fundamentais das empresas, aqui não são considerados, mas normalmente também o preço já incorpora toda a informação. Espero que tenham gostado, deixem o vosso like, subscrevam, fiquem à vontade. Se quiserem também dar algum feedback sobre o vídeo, deixem-vos à vontade, comentem. E vamos lá, bons negócios a todos e tudo de bom. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.